Olá, papai, olá, mamãe! Hoje eu quero falar sobre duas palavrinhas muito importantes na educação dos nossos filhos que vai ajudar no futuro deles, que é incentivar e acreditar. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Nilton Orientas e seja bem-vindo e bem-vinda ao Papai e Mamãe Ensina. Olá, papai, olá, mamãe. Tem certas atitudes que a gente deixa de fazer quando a gente educa os nossos filhos. Por eles ser pequenos, às vezes passa desapercebido. E esse final de semana eu dei notando que, através da minha super proteção, eu deixei de praticar duas atitudes, duas palavrinhas muito mágicas que vai ajudar muito no futuro delas, que seria incentivar e acreditar. Mas por que eu venho falar sobre isso? Bom, eu estava indo passear com as minhas filhas no parque e quando eu estava levando elas de bicicleta, eu estava falando assim para elas: "Filha, cuidado, você vai cair, cuidado da parede, você vai bater". Isso porque elas acabaram de aprender a andar de bicicleta. Então, com aquele receio de pai, de não deixar elas machucarem, então eu falava para ela: "Desce da bicicleta". "Não, filha, na subida não vai, desce da bicicleta. Não faz isso, não faz aquilo", sempre barrando ela de fazer alguma coisa com medo dela se machucar. E quando eu parei para pensar, eu falei: "Nossa, eu estou prejudicando ela no futuro dela". Então, se ela tá vendo que ela vai bater, ela tem que ter um instinto de parar. E se eu não dou esse instinto para ela, ela nunca vai saber o limite que ela pode ter. Então, eu estou atrapalhando a educação dela, estou atrapalhando para o futuro dela, o crescimento dela. E para começar, eu quero traduzir essas palavras, colocar ela para que você possa fazer sentido, você possa entender na minha explicação agora e falar por que é importante tudo isso e qual a solução para tudo isso. Bom, para começar, vou buscar quem é pai com mais de 30 anos deve conhecer isso daqui, que se chama dicionário. Hoje dá para você entrar na internet, pesquisar e tal, mas eu estava olhando uns livrinhos aqui que eu tenho em casa e achei esse dicionário, falei: "Olha que bacana, eu posso usar sem ter que gastar energia de ficar mexendo no computador". Olha que mão de vaca, né? Mas enfim, resolvi procurar aqui, achei bem bacana e resolvi trazer para vocês, beleza? E para começar, eu quero falar sobre a palavra acreditar. Tomar por verdadeiro, crer, ter confiança, ter esperança, credenciar. E a última, tornar-se digno de estima e confiança. Essa última é muito importante. Então, se você confia no seu filho, se você acredita no potencial do seu filho e você passa isso para ele ou para ela, você vai estar colocando na vida dele, na vida dela, que eles podem fazer as coisas que eles querem, eles podem correr atrás, que eles podem conseguir. Se você não coloca tudo isso na vida do seu filho, da sua filha, as habilidades que ele poderia ter vai ser barrado e aquela confiança que ele tinha de querer fazer as coisas sozinho, ele não vai ter. Então, se você subestima o potencial do seu filho, se você não acredita nas coisas que ele faz, e essa criança vai crescer com baixa autoestima, que ele quer fazer alguma coisa, mas ele não tem potencial. Se nem o pai, se nem a mãe confia nele, quem que vai confiar? Essa confiança é muito importante na hora de você fazer com que seu filho cresça, desenvolva, pratique as coisas que ele quer praticar, desenvolva habilidades, nem que seja mental ou habilidades físicas, que seja que ele consiga fazer as coisas, que ele consiga pelo menos tentar. E essa é uma palavra muito importante, tentar. Porque se ele não faz, se ele não pratica, ele nunca vai saber se consegue ou não. E outra, se o pai e a mãe estão sempre por perto, quando ele vai querer fazer alguma coisa sozinho, ele vai ter um receio, porque cadê minha proteção? Cadê meu protetor? Não está aqui. E ele vai se sentir medo. Sempre que ele estiver sozinho, ele vai se sentir coagido de fazer tal coisa, a praticar aquele esporte, mesmo que seja coletivo. Se não tem o pai e a mãe que sempre está do lado, protegendo, ele vai sentir medo. Ele não vai saber o que é machucar. A partir desse momento que ele não sabe o que é machucar, ele não sabe o que ele pode fazer, o limite dele, até onde ele pode chegar. Isso é muito importante, o limite dele. Então, se você não coloca, não deixa ele tentar, não deixa ele fazer, ele nunca vai saber o limite. E qual a solução para tudo isso? Quando o seu filho já estiver fazendo alguma coisa e você tiver com aquele receio, medo de que ele faça, você se cerque de proteção. Você mentalmente, você olhe para o seu filho, aos arredores, o que tem perto dele. Ou então, imagine onde que ele pode ir, até onde ele pode ir e não fique falando para ele. Você veja,
fala, filho, vai lá e faz. Deixa ele fazer sozinho. E quando ele estiver perto do perigo, fique só ao redor. Se ele for cair, se você for ver que é alguma coisa muito perigosa, fique por perto, rodeando, mas não deixe que ele não faça. Não fique sempre por perto segurando para que ele não caia. Deixe ele cair. Por exemplo, no caso das minhas filhas andando de bicicleta, eu acabei de tirar a rodinha da minha mais velha, a minha mais nova ainda não tirei a rodinha, mas ela não sabe brecar na descida. Então eu ficava com receio, como as ruas aqui onde eu moro são muito movimentadas, eu ficava com medo de ela atravessar uma rua na descida no vácuo assim e ela não conseguir brecar. Então eu ficava sempre correndo, não, não, pera, para. Não, eu falava assim: não, 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 para, não faz isso, não faz aquilo, cuidado do muro, vai bater. Não, eu falei: não, vou parar com isso. O que que eu fiz? Comecei a ensinar ela a brecar. Então toda vez que ela estava começando a descer, em vez de eu falar para ela: não vai, não faz, não corre, não, filha, aprende a brecar, vai, o papai tá aqui, vai. Aí eu sempre ia na frente dela, cercando aquele perigo que eu falei para vocês, deixando que ela venha na minha direção, brecando. É uma coisa meio perigosa no caso, sim, mas pelo menos ela estava aprendendo a brecar, ela estava aprendendo a se proteger sozinha. Então ela estava aprendendo a usar o freio. Todas as vezes que aí ela começou, a partir desse momento, ela começou a dar andando um pouquinho, dar uma brecada. Então ela estava sempre testando o limite dela. As duas, no caso, por exemplo, né? As duas, no caso, que estavam aprendendo a se proteger. Então eu parei com essa minha mentalidade. Ah, minha filha não pode fazer isso porque ela não consegue. Não, eu coloquei. Não, ela deve tentar porque ela tem que saber os limites. Então sempre coloque isso na sua cabeça. A primeira coisa que você tem que colocar quando você está com medo, você fala assim: se eu tenho medo e eu passar esse medo para o meu filho, ele nunca vai crescer, ele nunca vai desenvolver essa habilidade que ele tem que fazer, pelo menos tentar. Então coloque isso na sua cabeça. Eu tenho que deixar meu filho se machucar para que ele possa crescer e aprender, beleza? Bom, e era isso que eu tinha para falar sobre a palavra acreditar. Sempre acredite no potencial do seu filho. Coloque que ele pode. E se ele não puder, ele pelo menos tentou. Ele adquiriu o potencial para que ele possa saber o seu limite, beleza? Bom, e a segunda palavrinha daqui, eu vou continuar com o meu livrinho de pesquisa. E a segunda palavrinha de hoje é incentivar. Dar incentivo a encorajar, estimular, criar ânimo ou vontade de. Essa última é muito poderosa e eu coloco que você tem que colocar isso na sua vida porque vai trazer muitos benefícios no futuro do seu filho. Então eu vou repetir: criar ânimo ou vontade de. Então, quando você incentiva o seu filho a fazer qualquer coisa, na hora que ele quer fazer, então se ele, igual eu estava fazendo, andando de bicicleta com as minhas filhas, eu estava deixando elas andar sozinhas, então elas não tinham mais aquele pai que segurasse, aquele pai que indicasse, vai por aqui, vai por ali, não corre, vai, anda devagar. Não, elas aprenderam a discernir o que é certo, o que é errado. Quer dizer, aprender ainda não, eu ainda estou dando os toques, mas conforme vai passando o tempo, ela vai aprendendo esse limite. Não eu ficar segurando ela, ah não, agora você vai, não, agora você não vai. Não, ensinei ela a brecar, ela tem que aprender a usar os freios, ela tem que aprender a descer na hora que ela tiver que descer, ela tem que aprender a não... ela tem que aprender a cair de maneira correta, porque a gente sempre vai cair de bicicleta, mas se ela aprender a jogar bicicleta e cair sozinha, virar um ninja em cima da bicicleta, ela aprende. Então tudo isso eu tenho que deixar ela aprender. E eu incentivo ela a fazer tudo isso. Então quando eu incentivo ela, eu dou ânimo para ela, eu dou vontade dela querer fazer mais. Isso é muito importante na palavra incentivar. Quando você incentiva seu filho a fazer qualquer outra coisa, você vai dando estímulo para ele fazer outras coisas além daquilo que ele estava fazendo. Por exemplo, se ela um dia quiser fazer manobras com bicicleta, igual eu estava aprendendo, incentivando, igual eu estava incentivando ela a andar de bicicleta, e a partir do momento que eu incentivo ela a andar de bicicleta, eu estou incentivando ela a tomar gosto também por isso, e talvez ela vai querer fazer manobras, e aí é com ela, né? Então, eu não vou deixar, não vou barrar ela de fazer essas coisas, porque ela é a vontade dela, e eu sempre falo, tem que deixar eles tentarem, mesmo que eles quebrem a cara, mesmo que eles se machuquem, mas é um aprendizado para eles. Eu tenho que estar por perto, é lógico, para se tiver um ferimento, eu tenho que levar eles no hospital. Mas como a gente, na minha época, era criança, meus pais não ficavam ali sempre grudado quando eu estava andando de bicicleta na rua e tal. Só que falava: filho, olha, cuidado com o carro. Sempre me dava bronca, eu estava muito perto de carro. Eu também faço isso. Então,
sempre deixe. Você que já foi adolescente, já foi criança, você sabe muito bem o que é isso. Você, na nossa época não tinha tanto trânsito, a gente sempre andava de bicicleta na rua, hoje já não tem tanto isso, mas já tem muitas ciclovias, já tem muitos parques onde você pode andar de bicicleta, então você pode deixar eles mais liberados. Não seja muito protetor. Essa é a palavra que eu quero colocar nesse vídeo de hoje. Não seja muito pai e mãe protetor dos seus filhos. Por que isso? Porque se você coloca muitos cuidados, você vai criar aquela criança numa bolha que ele nunca se machucou, nunca vai se machucar. Minhas filhas direto falam: ai pai, eu fui picado. Você vai ver uma picadinha de nada, de mosquito. Até hoje tem receio porque elas não sabem o que é dor. A gente não deixa eles sentirem muito dor. Tem que deixar eles sentirem um pouco de dor para que eles possam aprender a desenvolver o que é medo, a desenvolver a como passar por esse medo. Então nós temos que sempre incentivar os nossos filhos a praticarem as coisas que eles querem praticar, ir andar de bicicleta sozinhos, caírem, deixar eles jogarem bola na rua, né? Deixar eles jogarem vôlei na rua, se esborrachar e fazer o que eles quiserem, subir em árvore. Isso a gente barra muito os nossos filhos porque a gente tem medo. E esse medo está prejudicando a infância dos nossos filhos. E quando eles crescerem, eles vão crescer e se tornarem adultos medrosos, adultos que não têm coragem de fazer as coisas, não têm coragem de ir para frente, vão estar sempre alguma coisa segurando eles, que seriam nós pais que atrapalhamos na hora de educar. Beleza? Bom, e era isso que eu queria passar nesse vídeo. Só para recapitular. A palavra acreditar e a palavra incentivar tem que estar no seu vocabulário. E principalmente, não seja pai e mãe super protetor. Acredite sempre no seu filho, incentive-os para que ele possa ter potencial de crescimento, para que eles cresçam na vida e sejam adultos felizes e adultos corajosos para fazer aquilo que eles quiserem, correrem atrás dos sonhos que eles quiserem, beleza? E era isso que eu tinha para passar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostarem, tiverem alguma dúvida, crítica ou somente um comentário, deixa aqui embaixo que assim que eu puder eu estarei te respondendo, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!